Dia 1 do plano SOS Birras. Vamos falar hoje sobre rotina, como ela impacta o desenvolvimento do seu filho e o que é que você pode fazer para melhorar isso aí na sua casa. Eu sou Miss Maria, trabalho há mais de 10 anos com educação. Sou mestre de educação inclusiva pela Universidade de Columbia, em Nova York. E estou aqui para te ajudar a potencializar a educação do seu filho. Quando eu falo de rotina, a minha intenção aqui é dar previsibilidade para a criança. Quando ela sabe o que vem depois, ela tende a relaxar e, lógico, cooperar. Então aqui você vai aprender a dar para o seu filho uma trilha clara do que vai acontecer ao longo do dia e o que ele deve fazer. Antes de falar oficialmente do dia 1, eu preciso retomar isso aqui. Telas off hoje o dia inteiro, certo? Você vai começar a aplicar a rotina da criança com ela, mas as telas já estão off. Então olha só, conversa com a criança antes, explica o que vai acontecer durante o dia, explica o plano que você vai ter aí durante o dia e, lógico, sustenta o limite até o final. São 3 dias onde você vai sustentar todos os seus limites. Vai praticar para do 4º dia em diante você nunca mais ceder. Vamos lá para a tática da Miss Maria. Ao longo do curso, eu vou te ensinar algumas estratégias que eu chamo de táticas da Miss Maria, que são ações práticas para você colocar tudo que eu estou falando em prática aí na sua casa. Vamos lá, primeira tática da Miss Maria, agora. A primeira tática da Miss Maria é justamente o quadro da rotina. Isso aqui é simples e objetivo, certo? Você vai fazer ele aí na sua casa com o seu filho. Por que fazer isso? Essa é uma das soluções que eu mais gosto quando o assunto é rotina. É criar um quadro da rotina junto com a criança. Por que junto com a criança? Quando a criança participa, a gente está cultivando ali aquele senso de pertencimento e de cooperação. Ela sente que fez parte do processo de fazer e se sente responsável por aquilo. Então, lógico, ela vai cooperar mais. Aqui a gente pode fazer um quadro simples ou elaborado. Você que vai escolher como fazer em casa, certo? A ideia é que você pegue as principais etapas do dia do seu filho, coloque em ordem e use palavras ou imagens. O visual é muito bom para crianças menores, para poder ajudar a criança a entender o que vem depois, o processo do dia. O quadro vai ajudar a criança a entender a ordem das coisas. Isso vai trazer mais segurança para ela. Isso vai ser muito bom porque vai estimular a cooperação e a autonomia da criança, porque vai fazer ela transitar entre as atividades do dia de uma forma mais tranquila e sozinha. Você vai ver que com o tempo ela vai seguir a rotina tranquilamente, sem você precisar ficar pedindo para ela fazer uma coisa ou outra. Vamos falar agora sobre os materiais que você vai precisar para poder fazer esse quadro na sua casa. Você pode usar papel normal, cartolina, folha 4, papel pardo, ou então caixa, você abre a caixa e usa o papelão, papel mais resistente, né? Ou quadro branco também, você pode escrever isso no quadro branco. E aí vai utilizar canetas, lápis, marcadores. E eu gosto muito de usar adesivos e notas adesivas, aquele post-it, para você colocar em cima no check, quando a criança fizer a atividade. Ela vai lá e completa com o check. E aqui eu mostro um exemplo simples. Esse aqui é melhor para crianças maiores, que saibam ler já. E aí a gente tem, ó, acordar, café da manhã, escola, almoço, tarefa de casa, brincar, jantar, dormir. E à medida que ela vai fazendo, ela vai colocando o check do lado, para perceber que já fez aquela atividade, que ela foi completada. Outro ponto que eu acho interessante é que ele pode ser simples assim ou mais elaborado. E você pode, inclusive, incluir os horários. Aí eu indico incluir janela de horário, para você ficar sempre com aquele tempinho extra, caso não saia do jeito que você esperou. Ou então, turnos também. Rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite, que aí as rotinas às vezes são diferentes. Vai depender muito da idade do seu filho e como você leva o dia aí na sua casa. Aqui a gente tem um exemplo de um quadro um pouco mais elaborado. Esse também foi feito com a criança. Olha só, rotina, e aí tem acordar, café da manhã, natação, brincar, almoço, escola, jantar e dormir. Aqui nós temos as imagens também de cada um dos processos da rotina, gente. Isso é interessante porque as crianças, independente da idade, ela consegue seguir o quadro mesmo não sabendo ler. E se vocês verem aqui na lateral, do lado esquerdo do quadro, tem os post-its, né? Que são papeizinhos presos também com a fitinha, onde a criança vai colando em cima do X à medida que ela vai fazendo as atividades ao longo do dia. Agora uma diquinha aqui de ouro que eu gosto muito. Você pode, inclusive, tirar foto do seu filho ou filha fazendo a atividade. E aí, isso vai ilustrar o quadro.
Por que isso é interessante? Porque a criança, primeiro, ela já está modulando a atividade ali, na medida que ela vai tirando a foto com você e construindo o quadro. E segundo, ela vai ver que foi ela que fez, ela participou. Então ela tem total capacidade de fazer aquilo ali sozinha. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu fazia muito em sala de aula e continuo fazendo até hoje. Eu sempre coloco a rotina da aula na lateral embaixo do quadro. Porque isso dá para os alunos a sensação de pertencimento. Eles sabem o que vai acontecer. E no final, muitos deles já iam me pedindo para eles mesmos e dando os checks, porque eles queriam participar daquilo ali. Isso, lógico, gera cooperação e facilita as transições ao longo do dia. Agora entenda que cada quadro é particular. Faça do seu filho com ele. Se você tiver mais de uma criança em casa, é interessante que você faça 2 quadros diferentes. 2 ou mais, né? Já expliquei toda a ideia do quadro da rotina. Agora vamos colocar as mãos na massa para a gente fazer ele. Vamos lá, vem comigo. Eu vou te dar agora o passo a passo para a gente criar e aplicar esse quadro de rotina aí na sua casa. Como eu falei anteriormente, você vai precisar de alguns materiais específicos. Então organiza tudo direitinho para você ter em mão exatamente o que você vai precisar. Vamos lá, criando o quadro. Você vai pegar a folha, a cartolina ou papelão e vai, junto com o seu filho, escrever a sequência de atividades do dia, com palavras ou imagens ou ícones. Pode ser adesivos também, vocês escolhem, certo? Você pode adicionar as fotos da criança, como eu já falei, que é muito legal para dar aquele senso de pertencimento e cooperação. Segundo ponto, você vai posicionar o quadro estrategicamente na altura da criança. A gente quer dar autonomia para a criança com esse quadro, que ela tenha o processo de dar o check, de olhar o que ela vai fazer a seguir. É uma coisa para ela, não é só para você. Então tem que estar na altura dela e realmente de fácil acesso. Ponto 3, reitere a rotina pela manhã. Nos primeiros dias, principalmente, você vai precisar revisar o quadro com ela durante a manhã, antes de começar a rotina do dia. Então vê com ela ali a sequência do dia, o que é que vai acontecer realmente, para ela ter em mente já. Quarto, marque o progresso. Lembra, você pode usar um post-it, um adesivo, uma caneta, dá o check. O interessante é uma coisa que você possa colar e tirar depois. Por isso que eu indico muito o post-it, porque a cola dele é um pouquinho mais leve. E aí dá para tirar e colocar. E por fim, celebre a noite. Converse com seu filho sobre como foi o dia, o que é que ele achou do uso do quadro, se facilitou, se não facilitou, o que é que você pode melhorar, se for preciso. Converse com ele e celebre cada uma das suas conquistas com a sua criança. Agora lembra, elogie o processo. Dê um elogio que realmente seja profundo, que diga alguma coisa para o seu filho. Se precisar dar um feedback, dê um feedback construtivo. Vem cá, tu não tá cansado de toda birra na sua casa ser uma crise e um chororô sem fim, não? Tá esperando o quê para adquirir agora o seu kit de birras completo? Nele a gente tem o plano SOS, que você já conhece, é esse que você está assistindo agora. Temos o livro-chave, o Manual de Emergência de Birras, onde eu te falo um passo a passo de 5 passos para você aplicar aí no calor do momento. Depois temos o Mapa da Birra, que é uma ferramenta prática para você acompanhar de perto o progresso do seu filho. E por último, mas não menos importante, o Kit de Ferramentas, que são 5 ferramentas práticas que casam certinho com os 5 passos do protocolo Pará. Tá esperando o quê para adquirir o seu? Vai lá, link aqui. O quadro da rotina vai organizar a rotina da criança de forma clara e objetiva, dando a ela a autonomia para seguir a rotina e tirar até um pouco do peso de você, pai ou mãe. Agora lembra, é interessante que você não use horários fixos, e sim faixas de horários, se você resolver colocar a hora no seu quadro. Com crianças muito pequenas não faz muito sentido a gente colocar a hora. É mais interessante dividir por turno, porque é mais fácil para eles entenderem. Mas a faixa de horário é interessante porque te dá uma margem de manobra, né? Tem dias que as coisas saem um pouco do contexto, e é normal, natural da vida. E aí você tem como manobrar isso com seu filho ali. Agora, é interessante que você siga a sequência. Se for ter alguma alteração na rotina daquele dia, conversa com a criança. Avisa ela previamente para ela já se preparar e você não ter nenhuma crise aí na sua casa. Porque como eu sempre digo, gente, previsibilidade é poder. Agora eu vou te dar algumas dicas de ouro. Dica de ouro 1. Valide o quadro, a rotina com a criança. Você não está pedindo permissão do seu filho.
Pelo contrário, você está querendo acordos combinados com ele. Quando a criança tem a sensação que ela participou, que ela teve a autonomia de escolher, ela coopera mais facilmente. Então, o ponto 1 aqui é validar a rotina. Isso vai facilitar, certo? O processo. E aí você pode dar uma escolha A ou B, ou isso ou aquilo, quando estiver construindo o quadro. Nunca uma escolha aberta. Por exemplo, o que é que você quer fazer agora? Não, isso pode acabar dificultando para você. Dê opções. É isso ou isso? Qual é o que você escolhe? Dessa forma, você dá uma ideia de controle também para a criança, faz ela participar e cooperar. Ponto 2. Crie janelas de transição. Quando a criança vai de uma atividade para outra de forma muito repentina, ela não tem tempo para se preparar para aquela mudança. Então, eu gosto muito aqui de você usar a regra dos 2 avisos, certo? Eu falo muito sobre essa regra no meu manual de emergência Tibirra, que você vai ver aí já já, espero que você compre. E aí, olha só, você avisa quando falta 5 minutos e depois você avisa de novo quando faltar 2 minutos. E o interessante é que quando a criança é muito pequena também, você pode usar um timer para ela ver o tempo passando. Eu gosto muito também de uma ampulheta. Você pode comprar uma ampulheta de 5 minutos e depois uma ampulheta também de 2 minutos. E ela vê ali o processo da areia caindo e vê que o tempo está passando. Porque a criança ainda não tem essa noção de tempo. Então, mostrar a ela, tornar visível, facilita. E aí, sempre que você for mudar de uma atividade para outra e a criança estiver muito entretida naquela atividade, utiliza a regra dos avisos. Avisa ela que a atividade vai mudar, que já já o tempo vai acabar. E aí você diz, ó, tem mais 5 minutinhos. Aí coloca um timer visível para ela, certo? Depois, quando tiver faltando 2 minutinhos, ó, tem mais 2 minutos. Já já é o tempo de acabar. E a criança já vai se preparando para isso. O cérebro dela já vai se preparando para a transição que vai chegar. Dica de ouro 3, sustentar o limite. É importante que você esteja alinhado com todos os outros adultos da casa que tenham contato com a criança, certo? Não dá para uma pessoa falar uma coisa e outra pessoa falar outra. É importante que todos falem a mesma língua com a criança, né? E o adulto precisa ser previsível. Quando você determina um limite, sustente o seu limite. A criança pode fazer birra, você vai acolher a birra, vai validar o sentimento, mas você não vai ceder. Por quê? Porque o cérebro dela precisa entender, ele aprende por repetição. Então ele precisa entender que, independente do que ela faça, a regra não muda, né? O seu limite, ele não vai mudar. Porque quando os limites são mantidos de forma consistente, a mensagem que a criança recebe é que ela pode confiar no adulto, que ele é previsível, que ela já sabe o que vai vir dali. E essa confiança gera, lógico, segurança e previsibilidade em você. Quarta dica de ouro: menos é mais. Olha só, gente, comece pequeno. Não adianta também fazer um quadro cheio de coisa diferente, cheio de atividade específica e a criança, no final das contas, ficar perdida para seguir aquela rotina. Começa no simples e aí com o tempo você pode ir aprimorando esse quadro aí com seu filho, introduzindo outras coisas. Até porque quando a criança vai crescendo também, ela vai tendo mais atividades também na vida dela. E isso tudo vai acabar entrando no quadro. É interessante você ter em mente que a consistência, ela vence a perfeição. Uma rotina simples, mas cumprida todos os dias, vai garantir aí a construção da confiança com seu filho. E outro ponto que eu já falei, vou revisar, flexibilidade com aviso, certo? Quando tiver que mudar alguma coisa da rotina, converse com a criança. Olha, hoje a gente vai ter uma mudança ali no quadro. Você não necessariamente nem precisa fazer no quadro. Dependendo da idade da criança, não precisa nem mudar no quadro. Mas você pode talvez botar um post-it coladinho ali para dizer que vai ter uma entradinha diferente naquele horário, certo? Mas dá para ela a previsibilidade que vai mudar alguma coisa, para ela já saber e já se preparar. E eu tô falando dessa flexibilidade com aviso, não é porque a criança é quem manda. Pelo contrário, quem está no controle é você. Mas isso aí vai manter, preservar o espírito do combinado. É importante que a criança sinta parte também disso, que ela está fazendo aquilo, que ela tem algum poder de escolha, que você conversa com ela sobre as mudanças que vão acontecer. Porque isso gera o quê? O senso de pertencimento. O que a gente quer aqui, para ativar a cooperação. Nesse primeiro dia é isso. Você vai definir as atividades principais, combinar com seu filho, pratica as transições, olha a regra dos 2 avisos, que é muito boa. Mesmo com protestos, vai manter o seu limite e o combinado. E lógico, se não for perfeito, entenda que a perfeição não é o nosso foco. Nosso foco é ser 1% melhor a cada dia.
E isso aí eu tenho certeza que você vai conseguir. A mudança, ela não vai vir da noite para o dia. Vou fazer o quadro hoje e amanhã já vai estar, ó, beleza, tudo maravilhoso. Não. Insiste. Você vai precisar voltar ao zero, voltar ao básico muitas vezes para revisar com seu filho durante um bom tempo até que ele internalize isso. E olha só, você vai perceber que vai acontecer e com o tempo a criança vai seguir a rotina tranquilamente, porque ela vai começar a internalizar aquilo ali também. Se você não conseguir fazer o quadro do zero, eu indico você ir na minha página da Amazon, porque eu te dou alguns materiais que você pode usar na confecção do quadro, tá bom? Você pode inclusive comprar também um quadro pronto se você não tiver tempo para fazer. Eu super entendo. O importante aqui é botar em prática, não ficar estagnado porque não vai ter tempo de fazer o quadro. Compre o quadro pronto, gente. Ou então compre os materiais mais fáceis que estão lá na minha página da Amazon, que vão facilitar a confecção desse quadro também. Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho da minha página na Amazon, como eu deixei ela bem organizada para facilitar aí vocês encontrarem as coisas, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho livros variados que eu indico. Esse aqui eu vou falar mais para frente, certo? Por idade, são jogos e brincadeiras para as crianças de 2 a 4 anos, 5 a 6 e 7 a 8. E aqui está a parte de quadro de rotina. Vamos clicar aqui, eu quero te mostrar o que tem aqui. Nós temos alguns quadros já prontos, que você pode comprar pronto, certo? Aqui tem outro, desce aqui um pouquinho. Aqui também tem outro, esse aqui é para crianças menores, tá? Ou você então pode fazer o seu em casa usando as coisas que eu mostro aqui, ó. Esse aqui você confecciona, você escreve com a canetinha. Isso aqui é um quadro branco que você pode usar para montar o seu quadro, certo? Agora eu quero te mostrar o que está aqui em cima. Esse aqui é bem legal, porque aqui, clica aqui nesse aqui, por favor. Isso é uma coisa que eu usava muito em sala de aula, tem duas opções ali. Isso é um gráfico de bolso. Então aqui são bolsos de plástico onde você vai encaixar o papel. E aí você recorta as etiquetas que você quiser escrever, né? A rotina, por exemplo, acordar, café da manhã, escola, almoço, banho, tarefa de casa, brincar, futebol. Enfim, você vai colocando aqui. E a criança você pode fazer umas etiquetas, umas tags de check e ela vai colocar na frente no bolso. É bem interessante, bem prático, isso aqui facilita bastante a sua vida. E aí depois, a forma como você vai preencher os bolsos é você que escolhe. Vamos lá, não tem desculpa, dá tudo aí para vocês. É só entrar na minha página da Amazon, se não conseguir fazer o quadro do zero, tem aqui muita opção boa para você colocar em prática hoje mesmo o quadro de rotina, tá bom? Quero saber tudo como foi depois. Eu te vejo agora lá no dia 2. Vamos lá!